E como o nosso reverendo tem falado aqui, esse termo discípulo, ele não surge em Atos dos Apóstolos, mas em Jesus Cristo. Nos 4 evangelhos nós vemos Jesus ali falando sobre discípulos, dando características de um verdadeiro discípulo, Jesus formando discípulos e também ordenando que esses discípulos sejam multiplicados. Então, era discípulo gerando discípulo. Essa foi a ordem de Jesus. Então, surge nesse momento. E o discípulo que nós vamos enfatizar aqui é o autor do livro de Atos dos Apóstolos, discípulo Lucas, que não somente escreveu Atos, mas também o Evangelho de Lucas. E é então o Evangelho de Lucas, a biografia de Jesus Cristo, e é em Atos dos Apóstolos a continuação da obra de Cristo através desses discípulos. Então Lucas fala sobre isso no livro de Atos. E Lucas e Atos juntos ali dão aproximadamente 52 capítulos que Lucas escreveu. E nós lembramos aqui que Lucas ele não era judeu, ele era um grego gentil. E a Bíblia mostra que ele era médico. E ali tudo indica, tudo aponta que ele era um homem muito culto, educação científica que dominava essa língua grega. E ele também demonstra ali nos livros ali do Evangelho e em Atos que ele tinha um grande conhecimento do Antigo Testamento. E então nós vemos, pulando aqui já para essa questão de Atos dos Apóstolos, nós vamos aqui falar um pouco sobre Lucas em Atos. Lembrando também que no Novo Testamento, Lucas ele é citado 3 vezes, o nome de Lucas. E junto com o nome de Lucas, ele também é citado o Demas, que também foi um cooperador do apóstolo Paulo. São 3 citações de Lucas no Novo Testamento, e nos 3 o Demas também foi incluso. E nós vamos falar disso lá no final. E aí, então tem em Colossenses no capítulo 4, Filemão também mostra, e 2 Timóteo mostra Lucas sendo mencionado pelo apóstolo Paulo. E dentro de Atos dos Apóstolos, o que nós encontramos? Você não vai ver o nome de Lucas sendo citado no livro, mas ele é extremamente ativo neste livro. Do capítulo 1 ao capítulo 15, mostra Lucas narrando os fatos ocorridos. Tudo o que aconteceu, que ele recebeu de informação, ele narra até o capítulo 15. A partir do capítulo 16, Lucas ele se inclui na narrativa. A partir do capítulo 16, mostra que Lucas encontra com o apóstolo Paulo e aí dá sequência a uma grande missão. Então, Lucas está muito presente neste livro. E aí, a partir do 16, podem deixar até aberto aí o livro de Atos, no capítulo 16, que nós vamos acompanhar aqui um pouco sobre a trajetória de Lucas. E aí nós vemos aqui o contexto da segunda viagem missionária, e o apóstolo Paulo ali querendo ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permite, então ele contorna Mísia, e aí desce a Troade, a partir do versículo 8. E aí diz que à noite, no versículo 9... Paulo teve uma visão onde um varão macedônio rogava que o apóstolo Paulo socorresse. E aí então no versículo 10, Lucas ali se inclui na narrativa. Antes ele falava na terceira pessoa, alguém praticava algo, alguém fazia algo. Mas aí então ele se inclui e se coloca na narrativa. Assim que teve a visão, imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então, Lucas estava com Paulo nessa segunda viagem missionária. Se a gente ler ali em outro episódio, versículo 15, mostra ali então a conversão de Lídia, e aí no final diz que Lídia nos constrangeu a isso. Então, Lucas estava com Paulo quando eles foram para a casa de Lídia, no momento em que Paulo encontra a adivinhadora.
Lucas diz, indo nós para um lugar de oração. Então mostra a presença de Lucas o tempo todo com o apóstolo Paulo. E aí então acredita-se que Lucas ele permanece em Filipos e Paulo segue a segunda viagem missionária. Por um tempo Lucas permanece e aí então Lucas continua narrando os fatos até chegar no capítulo 20, que é quando ele encontra de novo com o apóstolo Paulo. E aí Paulo vai até Filipos, encontra Lucas e dá continuidade à missão. No capítulo 20, então, a gente vê o reencontro dos dois em Troade. Saem de Filipos e vão a Troade. E é quando ocorre aquela reunião que tem a Santa Ceia e aquele jovem Eutico cai da janela e morre. Então, Lucas presenciou esse episódio. Aquele jovem ali volta a viver. Capítulo 20 ainda, reunião de Paulo em Mileto com os presbíteros de Éfeso. Então mostra ali Lucas muito presente, capítulo 21, eles já em Cesareia, quando o profeta Ágabo fala sobre a prisão do apóstolo Paulo. E aí muitos ali querem influenciar o apóstolo Paulo de não ir a Jerusalém, sabendo o que aconteceria com ele. Mas mesmo assim Paulo insiste. Lucas também estava entre essas pessoas que insistiram para Paulo não ir. E em Atos, eles vão a Jerusalém, chegam em Jerusalém. Em Atos 24, no versículo 27, já mostra que eles estavam em Jerusalém e lá permanecem por 2 anos. E foi quando Paulo é preso, quando Paulo foi preso, e Lucas estava com o apóstolo Paulo no momento da prisão. E acredita-se que foi nesse momento, na prisão em Cesareia, que o evangelista Lucas escreveu ali o evangelho, faz aquela pesquisa, aquela investigação acurada que nós encontramos lá em Lucas no capítulo 1. Ele relata que muitos ali fizeram estudos e pesquisas a respeito de Jesus Cristo e pareceu bem a Lucas fazer da mesma maneira, uma pesquisa e uma investigação acurada. E é justamente nesse momento aqui que ele faz essa investigação. Provavelmente esteve com Maria, com Tiago, meu irmão de Jesus, com as mulheres e com tantos outros, e fez essa pesquisa. Por isso que nós temos tantas informações de Jesus Cristo em Lucas, algo que a gente não tem nos demais evangelhos. E aí, então, tem aquele contexto em que Paulo discursa, tenta ali se defender, e ele apela para ir à Itália, a Roma, para pregar para César. É o momento em que também Lucas está junto e faz essa viagem em direção à Itália, em direção a Roma, com o apóstolo Paulo. Ele, com o apóstolo Paulo, enfrenta aquele naufrágio, todas aquelas situações. Então, ele era um companheiro, ele era fiel, ele estava ao lado do apóstolo Paulo no momento das alegrias, a igreja se expandindo, crescendo, muitas almas sendo salvas, mas também estava no momento de angústia, no momento de provação. E aí uma característica, dentre tantas que nós encontramos aqui em Lucas, é justamente uma que o nosso reverendo até comentou aqui. O discípulo é aquele que está disposto, é aquele que, com muita satisfação, diante de tudo que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário, é aquele que está disposto a fazer renúncias. Lucas, com toda certeza, teve um antes de Jesus, como cada um de nós, uma vida de pecado, tinha sua vida comum, natural, tinha sua profissão, tinha sua família, seus amigos, mas quando nos deparamos com toda a missão, essa obra missionária, e Lucas acompanhando o apóstolo Paulo em todos os momentos, nós vemos que ele sim, abriu mão, ele fez muitas renúncias, mas isso por quê? Porque Jesus Cristo fez um grande sacrifício por ele, não somente por ele, mas por cada um de nós. Se entregou naquela cruz, foi aquela cruz voluntariamente em Cristo. Lucas recebeu perdão de pecados, foi purificado, foi liberto, foi transformado, e como gratidão, então ele se coloca na mão de Deus para fazer a vontade de Deus. Então ele abre mão de tudo isso, de um prazer momentâneo, algo que ele poderia ter na sua vida, ele abre mão por causa de Jesus. Lembramos aqui, ele era médico, tinha uma vida comum e ele renuncia a tudo. E aí,
nós lembramos então que todo discípulo, ele faz algum tipo de renúncia, assim como Lucas fez, nós também fazemos. Nosso reverendo falou, renúncia nada mais é do que uma troca. Você troca algo por algo que é muito maior, você troca uma coisa por algo que é muito maior, por algo que é muito superior. E aí a gente lembra como é que estava a nossa vida antes de Jesus. Muitos aqui em um relacionamento frustrado, prostituição, adultério, o nosso reverendo falou, mentira. Muita gente aqui ganhava dinheiro de forma ilícita, se perdia na vida de bandido, de assassino, de ladrão. E aí então nós trocamos isso para ganhar algo muito maior. Nós trocamos o pecado pela santidade. Nós trocamos o que é passageiro por aquilo que é eterno. Nós trocamos a tristeza pela alegria. Nós trocamos o desespero pela paz. Então é uma renúncia que na verdade é uma troca e é algo muito melhor, porque é algo que vem de Deus para cada um de nós. E Deus tem o que é melhor para a gente. Então Lucas trocou tudo o que ele tinha para servir ao Senhor de todo o coração, de toda a alma, e é exatamente isso que tem que acontecer com todo discípulo verdadeiro. É essa troca, lembrando que é muito melhor aquilo que o nosso Deus tem para nós. A gente renuncia às nossas próprias vontades, porque as vontades de Deus são maiores, são melhores. E uma outra característica que nós encontramos aqui, que nós vamos falar, nós encontramos lá em 2 Timóteo, no capítulo 4. Jesus teve discípulos e o nosso reverendo falou aqui, também foi abandonado por muitos. Paulo teve discípulos e foi também abandonado por muitos. E nós temos o exemplo de Demas. Demas, que foi citado pelo apóstolo Paulo em todas as referências que ele faz a Lucas, em duas como cooperador, mas a última menção que também nós encontramos aqui em 2 Timóteo capítulo 4, é do momento em que Demas, tendo amado o presente século, voltou para Tessalônica, abandona o apóstolo Paulo, e aí volta para o mundo. Então, voltar é regressar, ele regrediu, ele fez a escolha errada, ele tirou os olhos de Jesus, tirou o foco do alvo que é Cristo, abriu mão de viver a vida de Deus para viver a sua própria vontade. Então foi abandonado por Demas. E aí a gente identifica, a gente vê o nosso reverendo falando que é um verdadeiro discípulo, se alguém dentre nós aqui no templo ou nas casas identifica que está saindo dessa linha, que está deixando de ser um discípulo, tem a oportunidade de se arrepender e de voltar, porque nós fazemos parte de uma igreja que restaura, que cuida e que não te joga fora. Pelo contrário, como Jesus acolhe a todos. Basta realmente ter um coração que se arrepende, como foi o caso de Marcos. Em um momento, Marcos também abandonou o apóstolo Paulo e desistiu da missão, mas ele se arrependeu, e lá em 2 Timóteo, também no capítulo 4, mostra que ele era útil para o evangelho. Então houve essa mudança, mas Lucas ficou com o apóstolo Paulo até o fim. No capítulo 4 aqui de 2 Timóteo, no versículo 11, Paulo diz, só Lucas está comigo. Então é um discípulo fiel. A gente não encontra uma menção de Lucas como diácono ou presbítero, mas ali como um discípulo fiel, e assim devemos ser também cada um de nós, juntos aí com o nosso reverendo, cooperando de todo o nosso coração, de toda a nossa alma, até a volta de Jesus Cristo, nas alegrias, mas também nas provações, em nome de Jesus. Amém.